Na nossa aula de hoje, iremos calcular o esforço normal da nossa viga isostática, que foi objeto de estudo da introdução deste tema. E temos aqui apresentado a nossa viga com as suas cargas concentradas, uma carga distribuída, e lembrando que as suas seções transversais ou seções chaves transversais de interesse estão aqui já nomeadas. Então nós temos 5 seções chaves e são exatamente nessas seções que nós iremos calcular os nossos esforços. O primeiro passo a ser seguido é a determinação das nossas reações. Sempre que houver qualquer que seja o meu elemento estrutural para determinar os seus esforços, a gente tem que ter a definição de todas as cargas que estão atuando sobre aquele elemento. E as reações fazem parte deste processo. Essas seções chaves são as nossas seções que eu tenho que determinar o meu esforço, todo e qualquer esforço, nessas seções para poder traduzir o cálculo desses esforços em forma de diagramas. Nas nossas observações ou lembretes que temos aqui na lateral do nosso slide, a gente lembra que as seções são consideradas chaves quando tem aplicadas sobre elas cargas pontuais, sejam elas verticais, horizontais, inclinadas ou momento de força. Os nossos apoios também são nossas seções chaves, início e fim de carga distribuída e nas nossas extremidades das vigas. Ressaltamos que uma seção-chave pode ter vários desses elementos de exigência de transformá-la numa seção-chave. Tá? Por exemplo, na seção C, a gente tem cargas distribuídas, quer dizer, início de uma carga distribuída, e temos cargas concentradas e extremidade de viga. Ou seja, essa seção C, ela atende em 3 condições necessárias para ser uma seção-chave. Então, por isso que ela está já identificada e nomeada. Da mesma forma, acontece as outras seções. Uma dessas seções pode reunir uma ou mais condições para ser uma seção-chave. Basta ela atender uma dessas condições que ela se torna uma seção-chave. A forma do aluno nomear essas seções-chaves fica a critério de cada um, desde que a gente saiba que tem que ter uma identificação. Na imagem abaixo da nossa viga, a gente apresenta uma perspectiva da nossa viga e internamente são desenhadas as nossas seções chaves, para a gente poder perceber como é que se apresenta essas seções internamente dentro da minha viga. Com as reações já calculadas e definidas, a gente parte para a determinação do nosso primeiro esforço seccional, que é o esforço normal. A primeira seção transversal que nós vamos analisar esse esforço, trata-se todas essas seções transversais de análise de seções chaves. E a primeira varrendo da esquerda da viga, da extremidade esquerda para a extremidade direita, a gente tem a seção C. Como o nosso esforço inicial é o esforço normal, o que provoca esse esforço, o que faz surgir esse esforço nesta minha viga, são as cargas horizontais. Na seção C, nós temos aplicada diretamente nessa seção o valor de 16 kN, que se trata de uma carga horizontal. Por termos indefinição em termos de saber se esta carga está comprimindo ou tracionando essa seção, uma vez que ela está aplicada diretamente sobre essa seção, então nós criaremos nossas duas seções auxiliares. Uma imediatamente antes de C
e outra imediatamente depois de C. Com isso, ao invés de determinarmos o esforço normal na seção C, nós vamos determinar em duas seções auxiliares de C, que é NC antes e NC depois. Desse modo, após a criação das duas seções auxiliares, me posiciono na minha seção C imediatamente anterior e continuo olhando para o lado esquerdo. Esta minha seção, naturalmente, já não faz parte mais da viga. Consequentemente, o esforço aí será zero. Já na minha seção, imediatamente depois de C, continuo olhando para o lado esquerdo, como a gente vem convencionando desde o início, e tem apenas a carga 16 kN indo de encontro a esta minha seção. Com isso, o meu esforço numa seção imediatamente depois de C é de menos 16 kN. Percebam que quando estamos na seção, só reforçando, e que tem uma carga que provoca aquele esforço que a gente está determinando, tenho que criar duas seções auxiliares, uma antes e uma depois. Seguindo esse raciocínio, nós vamos agora olhar para o desenho que está acima da minha viga com seus carregamentos e nós temos em destaque as seções azuis, que estão representando as nossas seções chaves, e em destaque vermelho, ao lado das minhas seções azuis, nós temos as nossas seções auxiliares necessárias à sua criação na determinação do esforço normal. Estas seções auxiliares que estão destacadas em vermelho, se vocês prestarem atenção, elas foram criadas exatamente onde as seções chaves têm uma carga horizontal aplicada diretamente nesta seção. Vou chamar a atenção para informar que essas seções auxiliares, elas são criadas na necessidade da determinação do esforço que você está calculando. Não implica dizer que essas seções auxiliares se repetirão por todas as seções chaves durante a determinação dos demais esforços. A próxima seção-chave a ser determinado o esforço normal será a nossa seção A. Nesta seção existe uma carga horizontal aplicada, que é a nossa reação de apoio, ocorrendo exatamente nessa seção. Por existir uma carga horizontal aplicada nessa seção e por estarmos determinando o esforço normal, que são responsáveis por esse esforço as cargas horizontais, teremos que nesta seção também criar duas seções auxiliares, uma imediatamente antes de A e outra imediatamente depois de A. Então, na seção imediatamente antes de A, a gente saiu da nossa seção depois de C e caminhamos até a seção imediatamente antes de A. E nesse percurso, percebemos que não existe nenhum surgimento de uma carga horizontal. Então, o esforço nesta seção é o mesmo da seção anterior, ou seja, menos 16 kN. Já na seção imediatamente depois de A, surge a carga de 1 kN fugindo da seção depois de A. Então, o esforço nesta seção é o esforço da seção anterior, menos 16,
com o acréscimo do surgimento dessa carga que provocou esforço, mais 1. Com isso, temos que o esforço normal na seção imediatamente depois de A é igual a menos 16 mais 1, que é igual a menos 15 kN. Dando continuidade, a nossa próxima seção-chave será a seção D. Ao analisarmos essa seção D, percebemos que também sobre ela existe a aplicação de uma carga horizontal. Logo, faz-se necessário a criação das duas seções auxiliares, uma imediatamente antes de D e outra imediatamente depois de D. Analisando a seção imediatamente antes de D, a gente saiu da seção depois de A e caminhou para a seção antes de D. Neste trecho, não houve o surgimento de nenhuma carga horizontal, nada que perturbasse o meu esforço nesse trecho da minha viga. Logo, o esforço nesta seção imediatamente antes de D é o mesmo da seção anterior, no caso, menos 15 kN. Já na seção imediatamente depois de D, a gente considera, na determinação desse esforço, o valor do esforço da seção anterior, menos 15, e acrescenta-se a este esforço o valor que surgiu entre essas duas seções antes e depois de D, que foi a carga de 7 kN. Como estamos numa seção imediatamente depois de D, esta carga, com relação a esta seção, está fugindo dela. Logo, entrará com um valor positivo. Dessa forma, o esforço na seção imediatamente depois de D será menos 15 mais 7, igual a menos 8 kN. A próxima seção-chave de interesse é a seção E. Só que chegando nessa seção-chave, não existe nenhuma carga horizontal sobre ela aplicada. Logo, não se faz necessário a criação das nossas seções auxiliares. Basta eu determinar o esforço direto nesta seção que eu vou chamar de NE. Nem precisa do antes, nem da seção auxiliar depois. Me posiciono nessa seção, continuo olhando para a esquerda e percebemos que no último esforço determinado, na seção imediatamente depois de D até esta seção E, vindo pelo lado esquerdo, não houve nenhum acréscimo de carga horizontal. Logo, o esforço nesta seção E é o mesmo da seção anterior, menos 8 kN. Na seção B de bola, que é a nossa última seção de interesse, nossa última seção transversal, denominada seção-chave, existe uma carga horizontal sobre ela aplicada, de 8 kN. Então, nós vamos determinar nesta seção, utilizando-se das nossas seções auxiliares. Uma imediatamente antes de B e outra seção imediatamente depois de B, que a gente chama NBA e NBD. Essa nomenclatura a gente vem adotando desde o início e eu acho que já ficou bem claro. Na seção NBA, ou seja, imediatamente antes de B, a gente olha para o esforço da seção anterior, que é menos 8, e verifica se houve algum acréscimo de carga neste intervalo. Como não houve nenhum acréscimo de carga, o valor do esforço nesta seção é o mesmo da seção anterior, menos 8 kN. E por último, nós temos a nossa seção imediatamente depois de B. Esta seção, fisicamente, ela não existe, porque ela está fora do meu elemento estrutural. Consequentemente, nós teremos o esforço igual a zero. Após a determinação de todos os esforços
das seções chaves, inclusive nas seções auxiliares, nós iremos agora representar estes esforços através de um diagrama. Este diagrama, para o esforço normal, na sua construção, se faz necessário que você trace um eixo paralelo ao eixo longitudinal da sua viga. No caso aqui, se vocês prestarem atenção, nós teremos uma perspectiva da nossa viga, com suas seções chaves em azul e suas seções auxiliares em vermelho. E logo abaixo da perspectiva dessa viga, temos uma linha azul e do seu lado está escrito DEN, que significa diagrama do esforço normal. Então, a partir desta linha azul, que representa o eixo longitudinal da minha viga, eu vou desenhar acima desta linha azul os valores que forem de esforço normal positivo, para cada seção, obviamente. E abaixo desta linha azul, eu irei marcar os meus valores de esforço negativo, que foram determinados.